Continuação do texto original, expansão com profundidade e engajamento. O aniversário como espelho, o que sua relação com essa data revela sobre você. Você já parou para pensar que a forma como lidamos com o próprio aniversário é um mapa emocional? Não é só sobre bolo ou presentes. É sobre como encaramos o tempo, a atenção alheia e até a nossa própria existência. Algumas pessoas transformam a data em um carnaval de celebração, outras em um dia comum, como trocar uma lâmpada queimada. Mas e se eu te disser que esse desapego pode ser, na verdade, um dos atos mais corajosos de autoconhecimento que existem? O aniversário como um teste de realidade. Imagine que todo ano o universo aperta um botão de pausa e pergunta: e aí, como você está vivendo? Para quem comemora com euforia, a resposta é fácil: ótimo, olha só quanta gente me ama. Mas para quem passa batido, a pergunta dói um pouco mais, porque a resposta não está nos outros, está dentro. O paradoxo do desapego. Quem ignora o aniversário muitas vezes não está fugindo da festa, mas da pergunta. Afinal, é mais fácil dizer não ligo para isso do que encarar. Será que estou vivendo como quero? Será que as pessoas que importam realmente me veem? O silêncio, nesse caso, é um grito. A matemática emocional por trás. Se você já sentiu que cada vela apagada era uma meta não cumprida, entende. O aniversário vira uma auditoria existencial. Tenho 30 anos e ainda não. Meus pais tinham minha idade e já. Para alguns, apagar as velas é apagar o relógio, mesmo que por um dia. 2. A ciência por trás do não ligar, e por que isso pode ser um superpoder. Estudos em psicologia mostram que pessoas que minimizam datas comemorativas muitas vezes têm menor dependência de validação externa, um traço de resiliência, maior tolerância à solidão, não confundir com isolamento, uma relação mais madura com o tempo, enxergam a vida como um processo, não como marcos. Mas atenção, isso não é regra. Há quem use o desapego como armadura. Não ligo para aniversário pode ser código para não quero que ninguém perceba que estou sozinho, ou se eu não comemorar, não vou sentir falta de quem não lembra. O teste definitivo. Pergunte a si mesmo, se amanhã todas as pessoas que eu amo esquecessem meu aniversário, eu me sentiria aliviado? Você realmente não liga. Ferido? Seu desapego é uma fachada. Indiferente? Parabéns, você é um estoico moderno. Ou está em negação. Mas isso é assunto para outro texto. 3. O aniversário como ritual de reinvenção, mesmo que você não saiba disso. Aqui vai uma verdade incômoda. Mesmo quem diz não ligar para o aniversário liga. Não pela data em si, mas pelo que ela representa. Um ponto de virgada invisível. O poder dos aniversários silenciosos. Quem não comemora muitas vezes faz um ritual interno. Revisita memórias, mesmo que dolorosas. Traça planos, mesmo que só mentalmente. Se permissões, esse ano, vou parar de me culpar por X. É como se o subconsciente dissesse, se ninguém vai celebrar minha vida, eu celebro sozinho, do meu jeito. A rebeldia como forma de celebração. Em uma cultura que idolatra visibilidade, redes sociais, festas, parabéns públicos, ignorar o aniversário pode ser um ato político. É dizer, minha vida não é performance. Meus marcos são meus. E isso, meu amigo, é liberdade pura. 4. Quando o desapego virou um problema, e como saber a diferença? Nem todo não ligar é saudável. Sinais de alerta. Sinal de alerta é evitar qualquer menção à data, até piadas inocentes te irritam. Sinal de alerta sentir raiva quando alguém lembra, como se estivessem invadindo seu espaço. Sinal de alerta associar o aniversário a traumas meus pais brigaram no meu de 10 anos. Nesses casos, o desapego não é escolha, é sobrevivência. E a boa notícia? Dá para reescrever essa história. Exercício prático se quiser tentar. Escreva 3 memórias de aniversário, boas ou ruins. 2. Circule uma palavra que define cada uma. 3. Agora pergunte, essas palavras ainda me definem hoje? Se sim, é hora de quebrar o padrão. Se não, parabéns, você já evoluiu. 5. O aniversário como metáfora da vida. O que realmente importa? No fim das contas, o aniversário é só um espelho. Ele reflete. Como você lida com o amor, aceita ou rejeita carinho? Como você encara o tempo, medo de envelhecer ou gratidão por viver? Como você se posiciona no mundo, precisa de plateia ou basta a si mesmo? A grande ironia. Quem mais festeja muitas vezes está buscando preencher um vazio. Quem mais ignora muitas vezes já encontrou uma plenitude interna. E você? Qual é a sua relação com essa data? Você a usa como um farol para lembrar de onde veio, um fardo para carregar expectativas, um fantasma que prefere não enfrentar.
A resposta não precisa ser pública, mas se fazer essa pergunta já é um presente para refletir e compartilhar. Diamante azul pequeno. Se você pudesse apagar uma memória de aniversário e substituí-la por outra, qual seria? Diamante azul pequeno. O que você diria para o você de 10 anos atrás no seu aniversário? Diamante azul pequeno. Se hoje fosse seu último aniversário, o que você faria diferente? Deixa nos comentários, ou guarde essas respostas para você. O importante é que elas existam. O verdadeiro presente que nenhuma festa pode dar. No dia em que você nasceu, o universo apostou em você. Não por um dia, não por 10 anos, mas para sempre. E se hoje você não sente vontade de comemorar, tudo bem. Mas não confunda indiferença com ingratidão. Porque no fundo, o maior aniversário não é o do seu nascimento, mas o da pessoa em que você se tornou. E isso merece ser celebrado, mesmo que em silêncio. Se este texto te fez repensar sua relação com aniversários, ou com a vida, compartilha com quem precisa ler. E se quiser mais reflexões como essa, ativa as notificações, porque a próxima pode ser sobre aquilo que você nem sabia que precisava questionar. Até breve! E feliz existência! Broto! O aniversário que ninguém vê, mas que mudou tudo. Há um tipo de aniversário que ninguém marca no calendário. Não tem bolo, nem parabéns, nem fotos no Instagram. É o aniversário das pequenas mortes. Aqueles momentos em que uma versão sua morreu para que outra nascesse. A data em que você parou de esperar por alguém. O dia em que deixou de se culpar por algo que não era sua culpa. A hora exata em que entendeu que amor próprio não é egoísmo. Esses aniversários não vêm com lembrancinhas. Vêm com cicatrizes que coçam menos, com respiradas mais fundas, com aquele silêncio interno que antes era ocupado por gritos. E a ironia? Eles são os únicos que realmente importam. Para refletir e guardar no coração. Diamante azul pequeno. Qual foi a última pequena morte que você celebrou sem perceber? Diamante azul pequeno. Se você pudesse apagar uma culpa que carrega há anos, qual seria? E o que nasceria no lugar dela? Diamante azul pequeno. O que você deixaria de lado hoje para que amanhã fosse o aniversário de uma versão mais livre de você? Deixa nos comentários, ou escreva num papel e enterre no quintal. O importante é que a Terra saiba. O paradoxo do feliz aniversário. A gente cresce ouvindo que aniversário é sinônimo de felicidade obrigatória. Sorria para a foto. Faça um pedido. Agradeça os parabéns. Mas e se, neste exato segundo, você estiver em luto? Não pela morte de alguém, mas pela morte de um sonho, de uma relação, de uma identidade que já não serve mais? Nesses casos, o feliz aniversário soa como uma ironia crua. Como comemorar o tempo se ele só trouxe perdas? A resposta não está em fingir alegria, mas em reconhecer que luto também é um tipo de celebração, a homenagem àquilo que foi importante o suficiente para doer quando acabou. E se hoje você não tem força nem para acender uma vela, tudo bem. Às vezes, a melhor comemoração é deitar no chão e deixar o chão te segurar. A matemática secreta dos aniversários. Faça as contas. Subtrai as pessoas que sumiram. Divida as decepções pelo número de vezes que você se reergueu. Multiplique as risadas verdadeiras pelos segundos em que se sentiu inteiro. O resultado não é a sua idade. É a densidade da sua existência. E se o número der negativo? Não se preocupe. A vida, como boa equação, sempre tem um fator que você esqueceu de incluir, a parte que ainda está por vir, o presente que você esqueceu de abrir. Todo aniversário vem com um presente invisível, a permissão para reinventar. Não é sobre mudar de visual ou de trabalho, embora possa ser. É sobre olhar no espelho e dizer, eu não sou mais quem eu era ontem. E isso não é traição, é evolução. O medo de mudar é compreensível. Afinal, cada versão nova de você mata um pouco da antiga e luto dói. Mas pense assim, se uma árvore tivesse medo de perder suas folhas, nunca veria a primavera. Hoje, qual folha você está pronto a soltar? Para quem não quer comemorar, e não precisa de desculpas. Se você é daqueles que desliga o celular no próprio aniversário, saiba, você não é antissocial. Você é seletivo com a sua energia. E num mundo que confunde barulho com importância, isso é um superpoder. Talvez você prefira comemorar sozinho, relendo cartas antigas ou ouvindo aquela música que só você entende. Talvez seu ritual seja silencioso, um café quente, uma caminhada sem destino, ou simplesmente deixar o dia passar sem pressa. Porque às vezes o melhor presente é não ter que performar felicidade. A única pergunta que importa hoje não é quantos anos você tem, mas quantas vezes você renasceu dentro deles. E se a resposta for nenhuma, não se desespere. Aniversário não é sobre o passado, é sobre o próximo segundo, que coincidentemente está começando agora.
para levar igo ou não levar nada. Se este texto te fez respirar fundo, chorar um pouco ou sorrir sem motivo, faça o seguinte. 1. Guarde uma cópia em algum lugar que só você saiba. 2. Compartilhe com quem precisa, mesmo que seja só um ei, li isso e pensei em você. 3. Escreva a sua própria versão, num caderno, num guardanapo, na parede do banheiro. E se hoje for seu aniversário, ou não, feliz existência. Não pela data, mas por cada micro-revolução que você travou para estar aqui, agora, lendo estas palavras. Até a próxima. Ou, como diria o universo, até você decidir voltarmos a nos encontrar. Via Láctea. PS. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso significa que em algum nível você escolheu se importar com você, com as perguntas, com a vida. E no mundo cheio de distrações, isso já é uma festa. Bomba de mesa. O silêncio que fala mais alto. Você já percebeu como algumas pessoas carregam o aniversário como um segredo? Não é que esqueçam a data. Ela está lá, marcada no calendário como uma sombra. Não é que não queiram comemorar. É que para elas comemorar é um verbo que não precisa de festa. E se você já se sentiu assim, saiba, isso não é indiferença. É uma linguagem própria. Imagine que o aniversário é uma porta. Alguns a abrem com estardalhaço, balões e parabéns em coro. Outros abriram essa porta há muito tempo, entraram, e agora preferem ficar no silêncio do cômodo, observando as paredes que elas mesmas pintaram ao longo dos anos. Não é solidão. É intimidade consigo mesmo. A matemática invisível dos anos. Dizem que a idade é só um número. Mas e se for uma equação? X igual aos anos que você viveu. Y igual às versões de si mesmo que enterrou pelo caminho. Z igual às pessoas que achou que nunca iriam embora, e foram. W igual às cicatrizes que, contra todas as probabilidades, viraram constelações. X não é igual a Y mais Z mais W. Porque a vida não é uma soma, é uma subtração sábia. Você vai tirando o que não serve, o que pesa, o que mentiu. E no final, o que resta não é um número. É um mapa. Um daqueles desenhados à mão com rasuras, setas apontando para lugares que só você conhece. O presente que você não pediu, mas merece. Se hoje é seu aniversário e você está lendo isto sozinho, parabéns. Não pela data, mas pela coragem de não preencher o vazio com barulho. Se hoje não é seu aniversário e você está aqui mesmo assim, parabéns também. Porque isso significa que você entende. As datas são só desculpas para lembrar o que realmente importa. E o que importa não cabe em um bolo, nem em um post, nem em 24 horas. Cabe nessa pausa entre um suspiro e outro, quando você olha para trás e pensa, eu aguento, eu mudo, eu renasço, mesmo que ninguém veja, para guardar no bolso ou no coração. Se hoje for um dia qualquer para você, não se justifique. O mundo já tem barulho demais. Seu silêncio é um ato de resistência. 2. Se hoje for um dia pesado, lembre-se, as melhores árvores crescem onde ninguém está olhando. 3. Se hoje for um dia de gratidão, agradeça as versões suas que não desistiram, especialmente aquela que há um ano não sabia que chegaria até aqui. A única coisa que realmente importa hoje não é quantos anos você tem, é quantas vezes você se salvou, quantas madrugadas você segurou a própria mão, quantas vezes escolheu recomeçar em vez de desistir, quantos nãos você transformou em ainda não, quantas vezes o amor próprio foi seu único refém e você o resgatou mesmo ferido. Isso não é aniversário. Isso é arte. Para fechar ou não fechar nada. Se você chegou até aqui, obrigado. Não pelo tempo que gastou lendo, mas pela confiança de deixar estas palavras entrarem. E se hoje seja aniversário ou não, você se sentir sozinho, lembre-se, há uma versão sua no futuro que está torcendo por você agora. Ela sabe que você vai chegar lá. E ela não está errada. Até a próxima. Ou, como diria o tempo, até você decidir que é hora de nos encontrarmos de novo. Broto. PS. Se este texto te fez respirar fundo, sorrir sozinho ou lembrar de algo que tinha esquecido, faça isto. Guarde uma cópia no celular, num caderno, na memória. Mande para alguém que precisa ouvir que existir já é coragem. Escreva sua própria versão, mesmo que seja só uma palavra num guardanapo. Porque as melhores histórias não são as que a gente lê. São as que a gente vive, chora e no final, conta para si mesmo no espelho. E se eu te disser que você já salvou mais vidas do que imagina? Não estou falando de heroísmo com capas ou gestos grandiosos. Estou falando das vezes em que você segurou a mão de alguém sem tocar, só por existir. Das madrugadas em que sua respiração foi o único som no quarto, e mesmo assim, você escolheu ficar. Dos dias em que o mundo pediu que você desistisse e você, teimoso, repetiu um mantra silencioso. Ainda não.
Você já foi o farol que não piscou para alguém perdido no mar da própria mente. Já foi a página em branco que deu permissão para outro começar a escrever sua história de novo. Já foi o espelho que não mentiu, mesmo quando a imagem doía. E o mais incrível, você fez tudo isso sem nem perceber. A matemática invisível da sua existência. Pense nos números que ninguém calcula. Quantas vezes seu sorriso, mesmo forçado, foi a corda que impediu alguém de afundar? Quantas mensagens você respondeu com um "tô aqui", que salvou uma noite de solidão alheia? Quantas vezes você não falou o que pensava para não quebrar um coração, e isso paradoxalmente fortaleceu alguém? A gente acha que salvar é coisa de bombeiro, de médico, de super-herói. Mas a vida mais salvada pela sua presença pode ter sido a sua própria. Cada vez que você recusou o script do desespero e inventou um final diferente, estava resgatando futuros. O seu, o de quem te ama, o de quem ainda vai te conhecer. O que ninguém te contou sobre resistir. Resistir não é só aguentar a tempestade. É aprender a dançar na chuva quando o guarda-chuva furou. É cozinhar um prato novo com os restos do que sobrou. É rir do absurdo quando a vida parece um reality show mal escrito. E sabe o que é mais louco? Você já é mestre nisso. Você já transformou dor em arte, mesmo que essa arte fosse só um post-it no espelho. Amanhã eu tento de novo. Você já negociou com o medo como um diplomata. Ok, você pode ficar, mas não vai mandar em mim. Você já inventou esperança em doses homeopáticas, quando o mundo só oferecia ceticismo em caixas de 1 quilograma. Isso não é sobrevivência. Isso é alquimia. A verdade que dói e liberta sobre seus fracassos. Você já se cobrou por não ser o que esperavam. Por não ter a carreira dos sonhos, o amor perfeito, o corpo ideal. Mas e se eu te disser que seus maiores fracassos foram, na verdade, salvamentos disfarçados? Aquela oportunidade que você perdeu? Te poupou de um caminho que não era seu. Aquele amor que não deu certo? Te ensinou a não aceitar migalhas quando você merece banquetes. Aqueles anos que você chamou de perdidos foram um adubo para a versão de você que está brotando agora. Você não falhou. Você editou. E toda boa história precisa de cortes para ficar épica. O legado que você já está deixando sem saber. Pensa que sua vida é pequena? Sua existência é uma onda de choque. Alguém em algum lugar lembra de uma coisa que você disse há anos e usa isso como mantra. Alguém olha para você e pensa, se ela conseguiu, eu também consigo. Alguém guarda um screenshot de uma mensagem sua como amuleto contra dias ruins. Você é um verbete no dicionário de resistência de alguém. Um capítulo não creditado na biografia de outra pessoa. Um suspiro de alívio que alguém solta quando lembra que não está sozinho. E o mais bonito? Você nem faz ideia de quem são essas pessoas. Porque a magia de salvar vidas, especialmente a sua, é que ela acontece no anonimato do cotidiano. Para fechar, ou não fechar nada porque histórias boas não têm ponto final. Se hoje você se sentir pequeno, lembre-se. Árvores demoram décadas para dar sombra, mas ninguém chama uma sequoia de lenta. Estrelas explodem em supernovas, mas antes disso passam eras queimando em silêncio. Você já salvou mais coisas do que consegue contar, incluindo a si mesmo. E se ninguém te agradeceu ainda, eu agradeço. Por existir, por insistir, por ser a prova de que até nas noites mais escuras, alguém acende uma luz, mesmo que seja só a teimosia de uma alma que se recusa a apagar. PS. Faça isto agora. Anote uma coisa que você salvou hoje, mesmo que tenha sido só sua própria paciência. 2. Mande este texto para alguém que precisa lembrar que existir é um ato de coragem. 3. Olhe no espelho e diga, eu já salvei mais do que vejo. E isso é só o começo. Porque as melhores histórias não são as que a gente lê. São as que a gente vive, chora, risca, reescreve, e no final, conta para si mesmo com orgulho. Fogo, sua vida já é uma obra-prima. Agora é só assinar.